Começa agora Aedas no Ar. Olá ouvinte, tudo bem? Por aqui é Douglas Kissen e está começando mais um Aedas no Ar, o programa dos atingidos e atingidas das regiões 1 e 2 da Bacia do Paraopeba e da Represa de Três Marias. Aqui você encontra informações seguras e atualizadas sobre a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho no dia 25 de janeiro de 2019. Fazemos memória às 272 pessoas que perderam suas vidas em decorrência do desastre crime na mina Córrego do Feijão e renovamos juntos nosso desejo e trabalho por justiça e por uma reparação integral. Fique com a gente porque o Aedas no Ar tá só começando. Hoje tem informação, memória e luta por direitos. Veja o que você vai conferir hoje no Aedas no Ar. Tribunal de Justiça designa provisoriamente o desembargador Manuel dos Reis Moraes para decidir medidas urgentes sobre o novo auxílio emergencial até o julgamento definitivo em 22 de outubro. Tribunal de Justiça julga o processo da mineradora Vale e mantém reconhecida a divisão das fontes de custeios dos trabalhos das ATIs entre atividades do acordo e do processo. E hoje também tem a história do seu Antônio, atingido de Brumadinho, no nosso quadro Histórias Atingidas. Você está ouvindo Aedas no Ar. Vamos começar falando de um assunto importante, o direito ao auxílio emergencial. Convidamos o comunicador Diego Cota para participar dessa prosa com a gente. Seja bem-vindo, Diego. Olá, Douglas. Olá, ouvinte. No dia 2 de outubro, o desembargador Marcos Lincoln dos Santos decidiu que, por enquanto, quem vai cuidar das decisões urgentes desse processo é o desembargador Manuel dos Reis Moraes, da Primeira Câmara Cível. Mas atenção, essa decisão é provisória. Isso vai valer só até o dia 22 de outubro, quando o tribunal vai se reunir em Belo Horizonte às 8 da manhã para decidir quem vai ser o responsável por conduzir esse caso. O motivo dessa dúvida é que houve um conflito entre os desembargadores sobre quem deveria relatar os recursos. Até o dia 22, o desembargador Manuel dos Reis Moraes vai cuidar das medidas urgentes relacionadas ao novo auxílio emergencial. E Diego, você pode nos ajudar a relembrar como começou essa cobrança pelo novo auxílio emergencial para os atingidos pelo rompimento da barragem em Brumadinho? Sim, vamos lá. No início deste ano, já com o anúncio do fim do PTR, no dia 14 de março foi proposta uma ação civil pública pedindo a criação desse novo auxílio. Na época, o juiz da primeira instância até concedeu uma liminar favorável, mas logo veio um recurso da Vale que travou o andamento do processo. A situação ficou ainda mais preocupante quando a Fundação Getúlio Vargas e as instituições de justiça anunciaram que o pagamento do Programa de Transferência de Renda, o PTR, vai acabar agora em outubro. Isso deixou os territórios ainda mais vulneráveis. Foi essa situação que levou as pessoas atingidas ao ato do dia 25 de setembro. Atingidos de todas as regiões da Bacia do Paraopeba foram às ruas em um grande ato para cobrar agilidade do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Essa mobilização foi essencial para garantir que o julgamento fosse marcado para o mês de outubro. Isso, Douglas. Desde que os recursos começaram a ser apresentados, o processo já passou pelas mãos de pelo menos 3 desembargadores. Primeiro foi o desembargador André Leite Praça, que disse não ser o responsável pelo caso. Depois foi para a desembargadora Maria Dolores Cordovil, que suspendeu a decisão da primeira instância e analisou o pedido do município de Brumadinho para entrar na ação. No entanto, a desembargadora também disse que não era competente para seguir com o caso e desmarcou a audiência, que já estava agendada para agosto. Com isso, o processo foi parar nas mãos do desembargador Manuel dos Reis Moraes. Só que ele também entendeu que o caso deveria voltar para o desembargador Leite Praça, por ele ter sido o primeiro a analisar os recursos sobre o rompimento da barragem. A decisão final vai ser tomada pela primeira sessão cível do TJMG e o relator será o desembargador Marcos Lincoln dos Santos. O julgamento está marcado para o dia 22 de outubro, às 8 da manhã, no TJMG em Belo Horizonte.
Muito obrigado, Diego, pelas informações. A gente segue aqui firme, trazendo tudo que você precisa saber sobre seus direitos e sobre a luta por justiça e reparação. Você está ouvindo Aedas no Ar. Vamos agora para um recado importante e oficial. Até a sexta, 10 de outubro, a FGV ainda não divulgou o calendário oficial de retroativos do PTR. A Fundação Getúlio Vargas lançou um comunicado após uma informação falsa ter circulado no território. Chegou ao conhecimento da FGV que está circulando nos grupos de mensagens um print adulterado do texto publicado no portal do PTR, com informações falsas sobre a data de pagamento das parcelas retroativas. A FGV informa que ainda não divulgou o calendário oficial de pagamentos retroativos do PTR. As comunicações oficiais são realizadas exclusivamente nos canais institucionais da FGV, como o portal ptr.fgv.br e os perfis oficiais da Fundação. Desconsiderem mensagens e imagens que não tenham sido publicadas nesses canais. Em caso de dúvidas, consulte sempre fontes oficiais. Uma outra informação importante para os familiares de quem faleceu e não tiveram retorno se receberia o PTR: as pessoas atingidas por meio da ATI encaminharam demandas à FGV e às instituições de justiça sobre a possibilidade de transmissão das parcelas do PTR para herdeiros de pessoas que faleceram sem retorno de acesso ao programa de transferência de renda. Mesmo estando dentro dos critérios do PTR, a FGV fez uma nota técnica fundamentando a possibilidade dessa transmissibilidade do PTR aos herdeiros, mas as IJs decidiram de forma negativa no dia 8 de outubro, apontando que o benefício tem como principal objetivo garantir condições de vida e sustento a essas famílias. Por essa razão, o PTR não é considerado parte do patrimônio da pessoa que o recebe, ou seja, não é um bem que possa ser deixado como herança. Você está ouvindo Aedas no Ar. Agora vamos falar sobre o julgamento no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que mantém a divisão das fontes de custeio dos planos de trabalho das ATIs. Os planos de trabalho é o instrumento apresentado por cada ATI com todas as ações que serão desenvolvidas no projeto Paraopeba. Ele traz os objetivos, as atividades, os prazos, os responsáveis e os recursos necessários para que tudo aconteça de forma organizada e transparente, respeitando o termo de compromisso que delimita o recurso, tempo e o escopo de atuação definido pelas instituições de justiça. A AEDAS, por exemplo, tem um plano de trabalho voltado para o acompanhamento das comunidades atingidas nas ações previstas no acordo. São ações do acordo judicial, o anexo 1.1, o PTR, os projetos do anexo 1.3 e 1.4 e a participação informada, por exemplo. Outras atividades, como as demandas emergenciais de acesso à água e os estudos de avaliação e risco à saúde, não estão previstos no acordo judicial. São para o acompanhamento dessas atividades que as ATIs precisam de um plano de trabalho específico. Em decisões anteriores, o tribunal já havia reconhecido a legitimidade das ATIs e a separação das fontes de custeio entre atividades previstas no acordo judicial e no processo judicial. A Vale, que teria obrigação de pagar esses recursos, tem recorrido na Justiça contra a obrigação do plano de trabalho do processo. Os sucessivos recursos apresentados pela mineradora resultaram na sessão final do julgamento que ocorreu no dia 2 de outubro. Votaram os desembargadores Marcos Vinícius Mendes do Vale, que é juiz convocado, e Carlos Henrique Perpétuo Braga. É bom lembrar que o relator do processo, o desembargador André Leite Praça, já tinha negado os pedidos da Vale e manteve a divisão das fontes de custeio dos planos das ATIs. Votaram também o juiz convocado Marcos Vinícius Mendes do Vale e o desembargador Carlos Henrique Perpétuo Braga, que acompanhou integralmente o voto do relator. O resultado foi unânime e o recurso da Vale não foi aceito. Isso significa que continua valendo a divisão das fontes de custeio entre o que está no acordo judicial e o que está no processo judicial. E os estudos de avaliação de risco à saúde humana e risco ecológico ficaram fora do valor global do acordo. Essa decisão representa uma vitória importantíssima
para os atingidos. É mais um passo para garantir que os planos de trabalho das ATIs para as ações do processo sejam colocados em prática, garantindo acesso à informação e participação em temas que estão fora do acordo judicial. Mas atenção, ainda tem um recurso da Vale no STJ, o Supremo Tribunal Federal, contra a atuação das ATIs que está pendente de julgamento. Importante lembrar que a Vale já tentou várias vezes limitar o trabalho das ATIs, mas o TJMG já reconheceu que as assessorias técnicas são legítimas e que os recursos devem ser separados entre o que está no acordo e o que está no processo. O STJ também já disse que as ATIs escolhidas pelas comunidades podem continuar atuando, mesmo com tantas tentativas da empresa Vale de barrar o trabalho das ATIs. A Justiça tem reafirmado a importância dessas assessorias para garantir o direito ao contraditório e a participação informada das comunidades atingidas. Você está ouvindo Aedas no Ar. Nessa edição, vamos recontar uma das muitas histórias que marcaram a trajetória de luta, resistência e memória das pessoas atingidas pelo desastre crime. Você vai conhecer a história de Antônio Paulourinho, antigo morador do Córrego do Feijão e que hoje segue sua vida no município de Brumadinho. Sua história é um testemunho vivo das marcas deixadas pela mineração e da força de um povo que, mesmo diante da dor, segue lutando por justiça. Vamos para mais um Histórias Atingidas. Antônio Paulourinho nasceu e cresceu no Córrego do Feijão, comunidade que um dia foi sinônimo de tranquilidade, convivência e simplicidade. Foi ali que ele construiu suas primeiras memórias, viveu seus sonhos e viu a vida acontecer entre vizinhos, famílias e amigos que se conheciam pelo nome. Hoje, ao retornar à comunidade, seu Antônio encontra um cenário que contrasta com aquilo que foi um dia seu lugar de afeto. Casas abandonadas, cobertas pelo mato, agora trazem as placas da Vale como testemunhas de uma presença que se impôs sobre o silêncio. O barulho constante dos caminhões, a poeira levantada no ar e o ônibus escolar quase vazio revelam uma paisagem marcada pela ausência. Ausência de pessoas, de risos, ausência de vida. Nessa entrevista, acompanhamos seu Antônio até a região onde ele morava. Sentados em uma pequena pracinha da cidade, ele abriu o coração para recordar o passado, vivendo memórias e sua infância, tempos que a vida era simples, mas cheia de significado. Seu Antônio, ao olhar ao redor da praça Ana Souza, lugar bem próximo de onde morava junto à sua família, disse: A minha trajetória, fui crescendo aqui, um menino pobre, que não tinha nem um calçado para calçar, e a gente vivia numa pobreza muito imensa, que o solar dos pés da gente servia como fosse uma sola de sapato. Enquanto seu Antônio relembrava momentos da sua vida, cada palavra era entremeada pelo som pesado e constante dos caminhões da mineração, que seguiam passando sem parar pelas ruas estreitas e pelas estradas de terra ao nosso redor. O ronco dos motores e o levantar da poeira do ar, ao longo do tempo, foi mudando completamente a rotina daquele lugar. O ruído era tão forte, tão presente, que por um instante interrompeu a imersão de seu Antônio em suas memórias. Ele fez uma pausa, olhou ao redor e, com um tom de indignação, refletiu sobre o contraste entre o passado tranquilo do Córrego do Feijão e o presente marcado pela exploração e pela poluição sonora que tomou conta de tudo. Isso aí é um lugar que era pacata. Hoje você não tem nem condições de dar uma entrevista de boa qualidade, porque o movimento é demais. Já pensou quem mora aqui, esse movimento dia e noite? Isso aqui era um silêncio. A gente escutava, eram os galos cantando, os passarinhos cantando na copa das aves, mas caminhão, essas coisas, era muito difícil passar. Seu Antônio não vive mais na comunidade Córrego do Feijão, assim como muitos outros moradores. Sua experiência o fez enxergar com clareza como a mineração, ao longo dos anos, foi se tornando cada vez mais hostil, desumana e destrutiva. A mineração, ela não importa com a vida.
desde que ela esteja tendo lucro, desde que ela esteja aumentando seu capital dia após dia. Agora a vida fica em terceiro lugar, tá? Vai piorando cada vez mais. Seu Antônio, ao refletir sobre a mineração, cita um exemplo que revela a forma profunda o descaso com a vida humana e com a natureza. Para ele, o acordo de reparação feito após o crime da barragem da mina Córrego do Feijão em 2019 é a prova que a mineração segue tratando a dor das pessoas como um assunto burocrático. A mudança vocês podem ver com seus próprios olhos. Eu perguntei a vocês se ali aonde nós estávamos, se nós saía na praça, quer dizer, que eu já tinha perdido a noção aonde eu estava. Então eu descobri aonde eu tinha feito a minha casa pelo número 238. Seu Antônio também menciona o PTR, o Programa de Transferência de Renda, que tem papel fundamental na vida das pessoas atingidas. Segundo, eu ouvi falar que teve um trato com a justiça que ia acabar esse PTR assim que acabasse de fazer as suas obrigações. E quem falou que ela vai acabar suas obrigações em 2026? Nem em 2030 não acaba. A luta segue e seu Antônio compartilha sua visão sobre o quão desigual é essa batalha contra as grandes mineradoras da região. É coisa difícil você lutar com esses mineradores que é internacional. Vem dólar, vem euro, vem dinheiro de tudo enquanto é jeito. Enquanto isso, o nosso cruzeiro vai perdendo valor. Ao final da conversa, seu Antônio lamentou sobre o ponto em que se encontra a reparação e como o Rio Paraupeba está distante de encontrar uma solução. Eu não sei quando é que ela vai reparar, eu acho que nunca. Acho que ela vai enrolar o povo e nós vamos ficar com esse rio aí sem desassorear. Enquanto andávamos com seu Antônio pela praça, ele apontava todas as modificações causadas pelas mineradoras. Locais onde existiram vendinhas e casas de amigos se tornaram lugares abandonados. A luta segue e seu Antônio também. O tanto de casa com a placa da Vale, nós vimos que o Córrego do Feijão, que era um lugarejo, que era somente famílias, todo mundo era parente de todo mundo e a Vale vai ser dona disso tudo aqui. Ainda mantém as características do Córrego do Feijão, porque ali foi terreno da minha avó e depois passou para o meu pai e foi até num dia que a Vale veio e pegou o nosso sonho, pôs dentro de uma caixinha e enterrou bem fundo. Esse foi mais um quadro Histórias Atingidas. Caso queira assistir o vídeo da história do seu Antônio ou de outras pessoas atingidas, basta acessar o canal do YouTube da AEDAS. Comunicado importante da AEDAS. Olá, pessoas atingidas das regiões 1 e 2. Informamos que no final da tarde desta sexta-feira, 10 de outubro, o desembargador Leite Praça acatou o pedido das instituições de justiça para suspender os efeitos das decisões do juiz Murilo. Essas decisões haviam garantido a correção de valores determinados pela CANF para o assessoramento técnico nas regiões 1 e 2. Demanda também pautada pelas pessoas atingidas em reuniões e documentos entregues. Em novo pedido de antecipação de tutela, publicado na quarta-feira, dia 8/10, as instituições de justiça solicitaram ao desembargador André Leite Praça que fosse revista a decisão que rejeitou o primeiro pedido. O desembargador, por sua vez, acatou o novo pedido. As IJs questionaram a correção dos valores para o trabalho da ATI nas regiões 1 e 2, definida pelo juiz Murilo Silvio de Abreu em agosto. O juiz havia apontado a falta de isonomia no estudo elaborado pela CANF, que norteou a decisão das IJs de alocação de recursos entre as ATIs para o acompanhamento do anexo 1.1. Trata-se de uma decisão que influencia diretamente nos recursos para a atuação da ATI nas regiões 1 e 2, podendo ocasionar a desmobilização integral da ATI nessas regiões. Por isso, aprofundaremos em uma comunicação com mais tempo e oportunidade. Seguiremos nos diálogos nos próximos dias. Seguiremos acompanhando os desdobramentos e manteremos todas e todos informados. É isso, gente. Chegamos ao fim de mais uma edição do AEDAS no Ar. Continue nos acompanhando pelas nossas redes sociais, no Instagram e no YouTube, pelo @AEDASMG. Eu fico por aqui e até a próxima semana.
Este programa é produzido com os recursos provenientes do Acordo de Reparação. Honramos a memória das 272 joias ceifadas no rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho. Esta edição teve produção de Valmir Macedo e Douglas Kissen. A edição e locução de áudio é de Douglas Kissen. O design gráfico do programa no YouTube e nas nossas redes sociais é de Aleph Rodrigues. A coordenação de equipe de comunicação é de Elaine Bezerra, sob a gerência de Diva Braga, gerente geral de participação informada do projeto Aedas Paraopeba.